bom dia a você de todo o Brasil. Agora são 9h33 e a gente já começa essa edição dando uma olhadinha no céu lá de Brasília. Na capital federal, a sexta-feira vai ser de sol entre nuvens e chuva rápida. A máxima chega aos 28 graus. Hoje lembramos o Dia Internacional da Fraternidade Humana. O Papa Francisco disse que a fraternidade é a âncora de salvação da humanidade. Daqui a pouco vamos falar sobre o aumento de casos de dengue aqui em São Paulo e relembrar os cuidados para afastar o mosquito. Outro assunto em destaque é o aumento do combustível, que ainda continua sendo discutido lá em Brasília, e o vazamento de dados do Pix. Hoje é sexta-feira, tem dica cultural e acampamento de músicas aí na Canção Nova, né? Como vocês também falaram. Agora a gente vai para esse breve intervalo, o nosso primeiro intervalo, com imagens da capital catarinense. Em Florianópolis, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e tem pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 24 e 29 graus. Hoje celebramos o segundo Dia Internacional da Fraternidade Humana e temos uma mensagem do Papa Francisco para essa data. A Júlia Beck, do nosso site de notícias, é quem traz essa informação. Bom dia, Júlia. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Hoje não é o tempo da indiferença. Ou somos irmãos, ou tudo desaba. É o que disse o Papa Francisco em sua mensagem de vídeo para o segundo Dia Internacional da Fraternidade Humana. O convite do Santo Padre é para uma mudança de rota diante de uma realidade de guerras. O pontífice voltou a destacar que a pandemia demonstrou que ninguém se salva sozinho. Somos todos diferentes, mas todos iguais em dignidade, afirmou. A proposta do Papa é que toda a humanidade caminhe junto, que todos se empenhem pela causa da paz e respondam aos problemas e às necessidades concretas dos últimos, dos pobres e de quem é indefeso. O Dia Internacional da Fraternidade Humana foi instituído pela ONU, um ano após a assinatura do histórico documento sobre a fraternidade humana para a paz mundial e a convivência comum. Saiba mais sobre a data e a mensagem do Papa em nosso site noticias.cançãonova.com. A nossa conta no Instagram é o @CNNoticias. Muito obrigada, Júlia. E aqui em São Paulo tivemos um aumento no número de casos de dengue. Especialistas alertam para o pico da doença, que deve ser agora nos meses de fevereiro e março deste ano. Mas é possível prevenir. A Danusa Rego está ao vivo com um especialista e nos lembra dos cuidados. Bom dia, Danusa. Bem-vinda aqui ao Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom dia para você, Adelita. Bom dia para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, estamos ao vivo e eu falo direto da UVS, da Unidade de Vigilância em Saúde do bairro Santa Cecília, aqui bem pertinho do centro de São Paulo. Como você disse, um aumento inclusive previsto para os meses de fevereiro e março deste ano. Aqui comigo o Eduardo de Masi, que está aqui justamente para esclarecer e também nos dizer como nos prevenir da dengue neste tempo. Bom dia para você, Eduardo. Pode se apresentar então para quem nos acompanha e já falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês por aqui. Bom dia, como você disse, eu sou Eduardo de Masi, eu sou biólogo da Divisão de Vigilância de Zoonoses de São Paulo. Pois é, daqui a pouquinho nós vamos inclusive fazer uma reportagem para o Canção Nova Notícias, edição da noite, acompanhando uma equipe que vai fazer esse trabalho de porta a porta nas casas. Como que funciona esse trabalho de prevenção, que inclusive ajuda, né, neste tempo de chuvas, esse tempo em que tem mesmo essa previsão de aumento dos casos de dengue, especificamente aqui na cidade de São Paulo, né? Exatamente, esse é um período, né, em que a dengue tende a aumentar em todo o Brasil, porque é uma doença que depende da sazonalidade. Então, nos meses de verão e outono, sempre há um aumento de casos. Para nossa sorte, nossa felicidade, os últimos anos, né, não tem sido com grande aumento de casos. Então, a gente chama de que são períodos interepidêmicos, em que não enfrentamos grandes epidemias no Brasil, talvez em alguma região isolada ou outra, mas aqui na cidade de São Paulo nós não temos enfrentado grandes epidemias.
Obviamente, pela condição climática, aumenta um pouco os casos agora em fevereiro, março, por causa das chuvas. O trabalho que é feito pelas equipes é um trabalho contínuo, que se estende o ano inteiro, ele não para no inverno, ele não para porque pararam as chuvas, e consiste em visitar as casas, principalmente para orientar o morador quanto às medidas de prevenção que ele mesmo pode e deve adotar, e também para fazer a eliminação de recipientes e criadouros que possam servir para a proliferação do Aedes aegypti. E Eduardo, nós conversávamos aqui, né, antes dessa entrada ao vivo, nós vivemos, é claro, este tempo de pandemia do coronavírus, mas nós não podemos nos esquecer também de nos prevenir contra a dengue. Quais conselhos você dá também nesse sentido às pessoas que nos acompanham? Sim, exatamente. Não é porque estamos enfrentando aí uma pandemia com outro vírus que devemos nos esquecer das outras doenças que acontecem aqui em São Paulo e no Brasil, né? Deve manter a vigilância atenta, cada um cuidando do seu quintal, cada pessoa usar pelo menos 10 minutos uma vez por semana para inspecionar a sua casa, o seu quintal e eliminar qualquer recipiente que possa vir acumular água da chuva. Se todo mundo fizer isso, cada um fizer a sua parte, nós continuaremos sem ter epidemia de dengue aí por muitos anos. Obrigada, então, por sua participação, por este esclarecimento. Como eu disse, uma reportagem completa sobre este assunto no Canção Nova Notícias, logo mais às 6h45 da noite. Um bom dia, uma boa sexta-feira para todos. Tá certo, muito obrigada, Danusa. Hoje também é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. O tema da campanha desse ano e até o ano de 2024 é o controle do câncer e as barreiras que impedem as pessoas de terem acesso aos cuidados fundamentais para o tratamento dessa doença. A oncologista Raíssa Carvalho dá algumas dicas de como prevenir o câncer. O que eu quero reforçar no início é que hábitos de vida saudáveis, como a prática de atividades físicas regulares, uma dieta saudável, a cessação ou a redução ao máximo do tabagismo, do etilismo e do consumo de carnes vermelhas em excesso e alimentos ultraprocessados podem te ajudar a ter uma vida mais saudável e prevenir o aparecimento de diversos tipos de câncer. Alguns cânceres já têm métodos de rastreio precoce bem estabelecidos, como é o caso da mamografia para mulheres acima dos 40 anos de idade, do Papa Nicolau para todas as mulheres a partir da primeira relação sexual ou a partir dos 21 anos de idade, e a pesquisa de sangue oculto nas fezes ou a colonoscopia tanto para homem quanto para mulheres, dependendo do seu risco individual a partir dos 50 anos de idade. O que eu quero deixar aqui bem claro para vocês é a importância de ter um médico de confiança que te acompanhe, pois o risco do desenvolvimento de diferentes tipos de câncer é diferente para cada pessoa. Então é muito importante saber o seu risco individual para poder estabelecer a melhor estratégia de prevenção, de rastreio e de tratamento para vocês. Tenham um ótimo dia. A seguir, o vazamento de dados de mais de 2.000 chaves Pix. Agora a gente sai com imagens de Belo Horizonte. Na capital mineira vai ter sol entre nuvens e chuva rápida. A máxima chega aos 28 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está no ar, está de volta. Agora a gente vai lá para Brasília, lá a Câmara dos Deputados e o Fórum Nacional dos Governadores tentam encontrar uma solução para os altos preços dos combustíveis. A Liana Nunes está ao vivo lá e a gente vai falar sobre esse e outros assuntos, né, Liana? Bom dia. Isso mesmo, Adelita, bom dia a você e a todos. Olha, o objetivo dessa PEC é não somente reduzir, mas também pode até zerar os impostos que incidem aí sobre os combustíveis e também sobre o gás de cozinha até 2023, sem a necessidade de compensação, viu? Essa proposta, ela é do deputado federal Cristino Áureo, do PP, do Rio de Janeiro, e prevê aí uma maior celeridade no avanço da atividade econômica no Brasil, assim também como o poder de compra dos brasileiros nesses próximos anos.
Também sobre esse assunto, o Fórum dos Governadores, a Adelita falou agora há pouco, esteve reunido e os governadores, eles defendem, viu, Adelita, uma equalização do preço dos combustíveis em busca da ampliação de investimentos para o refinamento do petróleo. Ou seja, a proposta dos governadores é criar aí um fundo de estabilização de preços. A gente continua aqui direto de Brasília acompanhando essa pauta. Agora vamos falar do Pix, porque o Banco Central divulgou ontem que aconteceu aí um vazamento de dados de até 2.000 clientes da instituição financeira Logbank. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já foi notificada e as pessoas afetadas vão ser avisadas sobre o caso. Adelita. Liana, e ainda, mudando de assunto, hoje à noite vai ter uma matéria especial no Canção Nova Notícias, edição da noite. Você foi a personagem? Fala um pouquinho pra gente. Verdade, viu, Adelita? A gente vai falar logo mais à noite sobre como que os noivos estão aí se preparando, estão se adaptando neste período de pandemia para realizar o casamento, e eu trago um pouco da minha história também sobre este assunto. Não perca, logo mais à noite no Canção Nova Notícias. Muito obrigada, Liana. Bom final de semana para você aí. Então, todo mundo assistindo essa matéria hoje à noite aí. E com a promessa de moderação e equilíbrio, o Antônio Anastasia tomou posse nesta quinta-feira como novo ministro do Tribunal de Contas da União. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a Aline Menezes, lá de Brasília. Bom dia, Aline. Bom dia a você e também a todos que nos acompanham. Aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado, Antônio Anastasia deixa o cargo de senador para substituir Raimundo Carreiro, que assumirá a Embaixada Brasileira em Portugal. Anastasia disputou a indicação para o Tribunal de Contas com outros 2 senadores, Cátia Abreu, do Partido Progressista, e Fernando Coelho, do MDB, e venceu com 52 votos. Em seu discurso de posse, o novo ministro disse que vai prezar pela segurança jurídica no órgão e considerou a edição da Lei 13.655 de 2018 como sua principal realização no Senado. A legislação traz novos artigos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ele também prestou solidariedade às vítimas da Covid-19. Participaram da posse, entre outras autoridades, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Antônio Anastasia é ex-governador de Minas Gerais e advogado, e poderá ficar no TCU até 2036, quando completará 75 anos de idade e terá que se aposentar compulsoriamente. Vale lembrar que, entre todas as atribuições, o Tribunal de Contas deve acompanhar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República e fiscalizar a aplicação dos recursos da União. Com a posse de Anastasia, Alexandre Silveira assume o mandato no Senado. Eu volto com você. Muito obrigada, Aline. Agora a gente muda de assunto. A primeira sexta-feira de fevereiro promete chuva para todo o país. Vamos ver como fica na previsão do tempo. A chuva forte e intensa se concentra nas áreas em azul escuro no mapa, sobre o estado do Amazonas, no litoral do Maranhão até o Ceará, e no centro-oeste a chuva mais densa vai cair em Goiás, Distrito Federal e no centro-sul do Mato Grosso do Sul. No sul, as temperaturas voltaram a subir. O tempo abafado e muito sol favorecem as pancadas de chuva forte. O interior da região tem previsão de sol intercalando com períodos de chuva. O calor chega aos 30 graus em Porto Alegre, 31 em Florianópolis e 27 graus em Curitiba. O Sudeste será o destaque de hoje, pois a zona de instabilidade continuará levando chuvas fortes com grandes acumulados sobre todos os estados da região.
O sol vai aparecer e enganar a todos, pois logo a chuva cai e a nebulosidade forra o céu, principalmente no oeste de São Paulo, de Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, as temperaturas vão disparar nos próximos dias. Hoje, os termômetros marcam 33 graus. Amanhã pode chegar aos 35 e domingo, máxima de 36 e mínima de 23 graus. A seguir, a expectativa para o acampamento de músicos na Canção Nova. A gente sai para um breve intervalo com imagens de Salvador. Por lá tem sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 32 graus. Começam hoje os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China. O presidente russo, Vladimir Putin, chegou ao país para a cerimônia de abertura e para as negociações com o líder chinês. Começa nesta sexta-feira os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China. Para o evento, os cuidados foram reforçados e, apesar da segurança pesada e das barricadas, os moradores vivem a expectativa para a cerimônia de abertura dos Jogos. Por causa da pandemia de Covid-19, apenas membros selecionados vão poder acompanhar os eventos esportivos que acontecem dentro de um circuito fechado que separa atletas de outros funcionários olímpicos e do público. O presidente russo Vladimir Putin já chegou à China para participar da cerimônia de abertura. Mas antes, em reunião com o presidente chinês Xi Jinping, afirmou que prepara novo acordo para fornecer ao país asiático 10 bilhões de metros cúbicos de gás natural e negocia fornecimento de hidrocarbonetos para a China. Aqui no Brasil, a cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, realiza o primeiro festival de verão. O Emerson Tersigni mostra pra gente. Campos do Jordão, cidade aqui do interior paulista, realiza até o dia 13 de fevereiro o Festival de Verão. O município, conhecido como Suíça Brasileira, foi muito impactado pela pandemia da Covid-19 e enxerga justamente na temporada oposta ao inverno a oportunidade de se reabilitar economicamente. E mesmo com a chuva que persiste aqui no Vale do Paraíba nos últimos dias, é possível ser aquecido com o calor da música. Até o dia 13 do próximo mês, 54 apresentações musicais entre música popular e erudita vão acontecer na cidade. Os concertos estão acontecendo em 3 palcos, no Parque Capivari, com entrada gratuita, no Palácio Boa Vista e no Auditório Cláudio Santoro. Além das apresentações oficiais, o Festival de Verão conta com um módulo pedagógico, onde 70 alunos de 16 e 30 anos vão usufruir de bolsas de estudo para aprender instrumentos como canto popular e também a composição. Uma ótima oportunidade para se qualificar e adquirir a experiência musical. Vale lembrar que a programação completa está disponível em festivalcamposdojordão.org.br e para acompanhar as apresentações é necessário apresentar a carteirinha de vacinação contra a Covid-19, além do uso obrigatório de máscara. De Campos do Jordão, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Emerson, por essa dica. E o mês de fevereiro começa com um importante evento na comunidade Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. É o acampamento para músicos, que acontece de hoje até domingo. Um dos objetivos do evento é despertar nos músicos a sua missão profética. Quem conta mais pra gente é o Felipe Melo. Bom dia, Felipe. Olá, Adelita. Muito bom dia a você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A gente começa com imagens lá do Santuário do Pai das Misericórdias, o Ederaldo Paulino mostrando pra gente. A Santa Missa começa às 8 da noite, a abertura oficial do acampamento para músicos, que abre a programação de eventos da Canção Nova durante o mês de fevereiro. Lá ao meu fundo agora, o Rincão do Meu Senhor, onde boa parte da programação vai acontecer no sábado e no domingo, e aqui à minha frente o Auditório São Paulo, onde serão feitos os aprofundamentos com os músicos. O tema deste ano pede este aprofundamento, este ir, erguer e ir. E é sobre isso que a gente vai conversar com o André Florencio, músico, missionário aqui da comunidade Canção Nova e um dos organizadores. André, bom dia, obrigado por nos atender. Uma programação extensa que está focada nesse aprofundamento, mostrando a importância dos músicos para o dia a dia da evangelização.
É verdade, um bom dia a todos vocês, que Deus abençoe, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. E de fato, a música, como diz o Monsenhor Jonas Habib, é a ponta de lança. Então, a evangelização adentra a partir desta abertura que a música cria, né? Então, bendito seja Deus pelos músicos católicos, bendito seja Deus por esta música que tanto nos auxilia no dia a dia. Agora eu queria que você falasse um pouquinho dessa programação, que vai ter bastante aprofundamento. Claro, vai ter uma apresentação musical, não poderia deixar de faltar. Qual deve ser o ponto alto, André? O ponto alto, eu acredito que seja a adoração ao Santíssimo Sacramento no sábado à noite. Esse será um momento muito especial, porque os músicos que virão aqui em Cachoeira Paulista estarão vendo Jesus no centro, literalmente. Mas aí eu vou deixar, claro, na curiosidade, para que você possa fazer esta experiência. Jesus vai se colocar no centro, né? Então, aqui no Rincão do Meu Senhor, sábado, 9 horas da noite, esse será o grande momento, né? Porque de fato estarmos com Jesus é o principal motivo de estarmos aqui. E ainda dá tempo de participar, caravanas, os músicos podem se dirigir até a comunidade, ainda dá tempo. Com certeza, você pode vir para cá. Nós teremos o curso Como Alcançar a Excelência na Música Católica, ministrada por grandes cantores, por grandes nomes da música católica, todo acampamento, começando hoje, 8 horas da noite, como já foi dito, e amanhã o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Então, à sua disposição, vem para Canção Nova Música Católica. A gente agradece ao André pela presença, com o tema, então, Erguei-vos, eis a ordem do Senhor. O acampamento para músicos começa hoje, vai até o próximo domingo, com muitas atrações também pela TV Canção Nova. Adelita, eu volto com você aos estúdios. Tá certo, muito obrigada, Felipe. Um bom acampamento, um ótimo evento aí para vocês. Agora a gente se despede, né? Um ótimo final de semana para todos e vamos ficar com essas belíssimas imagens lá da sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista. Fiquem com Deus, um ótimo fim de semana.